mal é conhecido na internet. Então, eu vou chamar aqui para o palco Pedro Sanchotene. Pedro, o palco é todo seu. Boa. Cara, vou contar um pouquinho sobre a minha história de empreendedorismo, passando no mercado digital, pelo eBurn e pelas empresas que eu acabei fundando. Tá? Então, eu sou fundador do eBurn. Vou explicar um pouquinho do eBurn para vocês terem um pouco de contexto. O eBurn hoje tem o maior acervo de experts aí de fitness de saúde e bem-estar. Eu acredito que vários deles já fizeram polichinelo sem camisa no Instagram de vocês. O Sérgio está ali, vocês devem reconhecer. Foi o nosso primeiro lançamento. Mas o eBurn, ele, diferente das empresas do mercado digital, ele tem uma diferenciação. Ele tem uma grande parte do mercado B2B, venda de curso online, como todo mundo conhece, mas a gente tem uma grande penetração no B2C, no B2C e no B2B. Então aqui estão um pouco das marcas que a gente tem contrato e fazem parte da nossa entrega. Eu vou explicar um pouquinho como. Mas para vocês entenderem como surgiu o eBurn, é legal contar um pouquinho da história. Eu sou publicitário de formação, nunca tinha olhado muito para o mercado digital. Um amigo meu, colega de colégio, o Caio Stedley, uma vez me contou que ele estava ganhando muito dinheiro vendendo PDF a R$ 97 sobre relacionamento. Eu, cara, então vamos precisar almoçar. Tu vai ter que me contar, de fato, o que é isso. E ele me contou, eu comecei a entender do mercado, caí para dentro, e isso era 2014, por aí. E nesse tempo, que nem o Tua falou, o CPC era 1 centavo de real. Se tu fazia campanha por interação, era 0,0000005 centavos. Era muito barato, o mercado aceitava gente ruim. Alguém aqui é dessa época do mercado? Assim, espero vocês tenham ganhado muito dinheiro, porque todo mundo que eu conheço ganhou muito dinheiro, sabe? Assim, era fácil. Hoje o mercado não aceita mais Go, né? Então, tá cada vez mais caro, cada vez mais difícil, cada vez mais concorrência, cada vez mais grandes empresas botando dinheiro no Meta, Google, TikTok, deixando o nosso custo absurdamente alto. Então, assim, tem que ter uma operação muito bem estruturada e um propósito muito bem direcionado para tu performar. E aí, nessa época, 2014, 2015, 2016, a gente arrepiou no mercado, fez um monte de coisa. Aí tinha, que nem eu falou do ClickBank, tinha produto ClickBank, vendia lá, traduzia para o Brasil, dá para traduzir muita coisa pronta, aqueles VSL de 50 minutos, que lá no minuto 35 abriu um botão de venda. Não sei se vocês conhecem essa época aí. Eu dei saudade pro vídeo dessa época. E navegando nesse tempo, teve 2 feitos que a gente fez, que eu realmente, vou botar uma aspas aqui, me orgulho. Teve um aprendizado e uma promessa que eu fiz que direcionou um pouco do nosso caminho pro eBurn. O Diego aqui não me deixa mentir, ele nem sabe o que eu vou falar, não me deixa mentir. O que a gente fez? A gente teve, né, esses 2 feitos. O primeiro foi bugar o Hotmart. A gente estava na nossa primeira startup, foi pré o eBurn, isso aí, na verdade. E um dia, não lembro se era fim da manhã, início da tarde, a gente começou, não tá batendo as nossas vendas com o que tá na plataforma. Cara, pior que não tá batendo mesmo. Pau no cu do JP, vou ligar pro cliente, vou ligar pro JP, ligamos, e eles, cara, não tá batendo mesmo, me dá uns minutos para entender o que tá acontecendo. Ele ligou 10 minutos depois, colocar, seguinte, não se preocupem, daqui a 2 horas vai estar mostrando na plataforma. O que aconteceu foi o seguinte, vocês quebraram o front-end do Hotmart. Ninguém tinha vendido num dia mais de 300 custos. E aí, tipo, cara, isso aí nos deu um clique, que é, a gente não é mais um do mercado, a gente está puxando o mercado. Se ninguém tinha feito isso até então, e a gente foi o primeiro, foi junto com o Caio, que eu falei lá no início. A gente é vanguarda nesse mercado. Então, vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O segundo feito, né, e quem conhece a parte antiga do mercado sabe que tinha muita coisa não legal, a gente hackeou o MailChimp. A gente disparava e-mail de graça,
com o título que a gente quisesse, o corpo do e-mail que a gente quisesse e que sempre chega na caixa de entrada do cara. Deve funcionar até hoje. Tá? A gente parou de usar. O outro ponto que a gente listou aqui, é uma coisa que a gente usa até hoje e nunca vai parar de usar, é a dancinha do Michael Jackson. Eu sei que tu adora essa. A gente traçou uma linha que é verdade, que é mentira. A gente sempre põe os dois pés na verdade e inclina o corpo para mentira. No digital, infelizmente, a galera às vezes não traça essa linha, força demais comunicação, promessa, etc. É tudo pela venda. Então a gente faz com propósito e realmente depois que a gente traçou essa linha nunca mais cruzou e foi a melhor coisa que a gente fez. Mas mesmo com esses pontos aí super legais, né? Tu deu risada aqui, eu acho que esse é o intuito mesmo. Cara, isso não nos preenchia, a gente não tinha muito orgulho das coisas que a gente fazia. E daí a gente fez uma promessa que era, vamos montar um negócio que a gente realmente tem orgulho, que eu posso sentar domingo, né, no churrasco de família e contar para minha mãe, para minha avó, etc., o que a gente está fazendo. Isso foi mais ou menos 2016, etc. E aí, desse sonho de fazer um negócio longínquo, com marca e etc., começou o eBurn e foi um negócio que a gente aí vendeu o controle por 8 vezes o faturamento em 2021. O Renatão vai contar essa história para vocês, é mais dele do que minha. E aí, eu vou... Olha aqui, pessoal, só um ponto. Ó, primeira carta aparecendo aqui, ó. Ao longo das palestras vocês vão ver várias cartadas aparecendo e em algum momento vocês vão ter acesso ao deck físico também. Então preste muita atenção em cada uma dessas cartas e o que ela traz por trás de história e ensinamento, porque é juntando essas cartas que você tem um deck e com esse deck você consegue fazer qualquer jogada que você queira. Eu vou trazer no histórico aqui talvez umas 7, 8 cartas, não me recordo muito bem. A primeira é tudo questão de abordagem, foi o que a gente fez mesmo para começar o eBurn. O início do eBurn, a gente estava confortável com o mercado fitness, com lançar, porque a gente já tinha lançado o Sérgio. Então o Sérgio foi nosso primeiro lançamento, né? E pode contar de corredor aí para vocês como é que foi. Mas como é que a gente abordava os professores? Como é que a gente fazia convencer essa galera que professor de educação física totalmente analógico, poucos eram do digital. Quando a gente conversou com o Sérgio, a gente usava um termo para ele que era rockstar. Esse cara é rockstar, esse cara nasceu para ser famoso. Como é que a gente acha outros desse? É super difícil. A gente achou que era fácil, era super difícil. E a gente não sabia direito como convencer esses caras. E a gente foi, baixou a cabeça, estudou e descobriu um gap no mercado de educação física, que é o seguinte: o professor de educação física, principalmente o personal, ele ganha muito mal porque ele trabalha. Um cara que acorda às 5 da manhã, dá a primeira aula às 6, vai até às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia não tem aluno, daí dá aula ao meio-dia, das 3 da tarde às 5 às 6 não tem aluno de novo, daí das 6 às 11 da noite tem, chega em casa meia-noite, 1 da manhã, repete o processo. É árduo. Só que do outro lado, o cara que contrata ele, o cara que paga o personal, acha caro. Que porra de mercado é esse? Desculpa que é o francês, daí já se acostuma, eu falo palavrão pra caralho. Que mercado é esse que o cara recebe mal no que ele trabalha e o cara que paga acha que paga muito caro? Tem um problema aí no meio. E aí esse foi o primeiro ponto que a gente abordou os professores. Cara, ali nos teus gaps da 10 da manhã ao meio-dia e início da tarde, a gente vai gravar conteúdo contigo, a gente vai gravar um curso contigo, tu não precisa mudar aí teu esquema, e a gente vai faturar, tu vai ter uma renda extra, e se der certo, a gente até espera que tu largue tudo e fique só com a gente, beleza? Os caras, eu tô aqui na academia, só mexendo no WhatsApp 4 horas por dia, vambora. Então assim a gente fez o nosso primeiro exército de professores, foram uns 15 professores, eu acho que uns 8 vingaram, 7 não, e a gente usou essa abordagem para trazer a galera. Fato curioso é que a maioria acaba se prendendo assim, eu preciso de um expert, vou fazer um conteúdo todo, uma empresa toda ao redor desse expert. O eBurn desde o início já começou tendo vários e focando na marca, talvez não da melhor maneira no início. Você pode contar um pouquinho sobre isso, mas já começou desse jeito. A gente não começou desse jeito, começou acho que numa visão muito certa, mas com um pensamento até errado. Era, se eu faço com 1, eu faço com 15, vamos arrepiar, né? Acho que a gente era muito jovem e ambicioso, né? O Vicel é bom, mas faltou alguns pontos aí no meio do caminho. Mas
O legal disso é que nessa época não tinha o termo influenciador, a gente ainda operava o Facebook, o Instagram estava começando no Brasil, tinha aquele papo da menina que fala de saúde no Instagram, etc., que era a Gabriela Pugliese. Então, o mercado era muito incipiente. A gente nem entendia o real valor da rede social. A gente só queria deixar os caras com bastante seguidor, imputar uma dor e depois trazer uma solução. Era um raciocínio muito simplista comparado ao raciocínio que a gente tem hoje quando vai montar o produto digital. Só que o mercado evoluiu e a galera começou a entender o valor da rede social. E aí ter o Facebook, o YouTube forte, depois o Instagram, e a gente teve que mudar a nossa abordagem. E a nossa segunda abordagem foi, vamos pegar um pouquinho da fama que a gente ganhou e vamos trazer esses caras. Então a gente ficou um pouco falando, não, esses são os caras que estão deixando os caras famosos, os caras do fitness que estão deixando os caras famosos no digital. E aí a gente começou a abordar, quem foi o primeiro e o segundo que a gente abordou nesse momento? O Thiago Pugliese, ex-marido da Gabriela Pugliese, e o Paulo Musi. O Paulo Musi, na época, tinha 120 mil seguidores, hoje ele tem 8 milhões. Então a gente fez com ele essa jornada. E eu vou contar um pouco de como a gente conseguiu pegar ele depois. Tem muito a ver com o Gabi, da resenha do Gabi. Tá? E o terceiro momento, que é o momento atual, eu acredito que vai ter outros momentos depois, hoje ninguém precisa mais da gente. O cara consegue lançar sozinho, ou com estrategista, ou, sou mais antigo, eu falo coprodutor. Tem 1000 ferramentas, cursos e etc. Mas como é que a gente ainda consegue trazer esses caras grandes aí, com mais de 1 milhão de seguidores, para dentro do eBurly? Por causa que a gente tem um ecossistema muito bom. Então a gente consegue entregar mais do que ele consegue captar por ele no digital. Porque ele foca só TikTok, Google e Meta. E quando a gente olha o que o eBurly faz, vocês vão entender ao longo desse papo, mas ao longo do dia também vocês vão entender que a gente faz muito mais coisa para agregar valor para esse cara. Então a gente hoje consegue atrair, não porque a gente ia fazer esse cara, porque esse cara vai ter 1 milhão de seguidor, não porque a gente deixa ele famoso porque ele já é, mas porque a gente tem um ecossistema que agrega muito mais pro negócio dele. Agora explicando como a gente chegou no Muse, a gente queria um médico para a plataforma, a gente estava legal de professor de educação física, tinha várias áreas da educação física, até balé fitness a gente tinha dentro do Ibane nessa época. A gente queria um médico, tinha algumas opções, tinha o Vitor Sorrentino, que é de Porto Alegre, era mais fácil pra gente, o Ibane nasceu em Porto Alegre. Tinha o Baracá, era até mais famoso que o Paulo nessa época, e tinha um músico com 120 mil seguidores. 120 mil seguidores na época era muito seguidores, tá, galera? Hoje parece um número baixo, mas naquela época era bem alto. E a gente tinha esse lema do Your Jam, resolve. Não pensa muito, vai lá, faz, não importa como, consegue. E aí, a gente tinha esses 3 mapeados, cara, não sou de São Paulo, não conheço ninguém da área médica. Como é que a gente consegue ir atrás do Paulo? Sem pensar, agenda telefônica, para quem eu ligo, o Edu não sabe dessa, liga pro Kawali, pro Edu, cara, eu preciso sentar com esses caras, tô vendo esse planejamento pro eBurly, etc. O que tu pode fazer dele? Cara, eu não conheço, mas eu sei quem conhece. 2 dias depois a gente estava sentado com o Paulo, e ele veio que os moleques do digital estão deixando os caras do fitness famoso, ele também queria surfar esse ponto. E o outro, acho que emblemático do Your Jumps, eu não conheci o Caruso aqui, é a primeira vez que eu tô vendo, achei muito legal, mas o prédio da frente eu frequentei muito, o Facebook era ali, antes de ser Meta. E quando saiu a linha de crédito do Meta, a gente falou, graças a Deus eu consegui esse negócio, porque eu não aguento mais ficar tocando o cartão de crédito. Pra quem não sabe o que é o Facebook te empresta dinheiro, tu paga a tua campanha 30 dias depois, tá? Então tu gasta em abril e tu paga 31. Ou só isso, né? Você tem muito mais relacionamento. Então, cara, aqui só bloqueio, não existe mais isso. Você está dentro da Meta, você tem um gerente de contas para você. É outro nível de relacionamento. Mas para você conseguir, né? Do Your Jumps. Ou você é um cara muito grande, ou você é do Your Jumps. Hoje, pelo que eu saiba, eles terceirizam para empresas SMB, né? Então, pequenos e médios negócios. As Big Corps são super bem atendidas. Na nossa época era diferente. Eles nem atendiam. Então, o que eu comecei a fazer?
O Diego vai lembrar, isso aí talvez não com tantos detalhes, porque eu que pegava o avião e vinha aí. Eu vinha quase toda sexta-feira, para não dizer toda sexta-feira, eu vim aqui pro Meta e eu consegui um cara que eu conheci que trabalhava, depois um amigo, um cara que era mais amigo, começou a trabalhar. Eu vinha sexta-feira, 11h30 da manhã. Eu vinha almoçar com os caras. Eu vinha almoçar, contava do mercado digital, os caras estavam no mercado do corporate, tinham Google, Samsung, Dell, etc. Tudo buscando essa verba de marketing, de tirar de TV, botar no Meta, que está avacalhando o nosso CPC, era o que os caras estavam fazendo. Eu ia contando mais o nosso negócio, conhecendo outro funcionário, até que um falou, meu, quanto vocês estão gastando? Deixa eu ver se eu posso atender vocês. E aí o cara pôde nos atender, e a primeira coisa que a gente pediu é que os darem de crédito aí. Isso aumentou muito o que a gente podia investir, e acabou para putaria do cartão de crédito. Adianta, paga, troca, etc., que é um terror operacional. Espero que você não passe por isso. Então, a gente, tanto o Muse quanto o Meta, coisas que a gente queria, olhava, meu, baixa a cabeça, vai, faz e te vira. E a terceira cartada, pessoal, e essa aqui para mim foi o grande divisor de águas do IBANI, foi o que a gente abriu o caminho do B2B. É distribuição. A gente não fala muito desse termo no nosso dia a dia, e para mim ele é o mais importante no nosso negócio. Quando a gente fala de distribuição, a gente fala de distribuição de conteúdo, não é bem isso. A gente fala muito de venda, CAC, ROI. Mas o que importa mesmo é como tu distribui o teu produto. E a gente, no início do IBANI, a gente foi o primeiro a fazer, a gente tem vários primeiros. Eu acho que o primeiro fez o Hotmart, o primeiro a criar aplicativo próprio e etc. Mas a gente foi o primeiro, acredito mesmo, a entender que o nosso negócio não era um aplicativo. O aplicativo não era o nosso produto. Nosso produto era o conteúdo. E eu não preciso só distribuir ele no aplicativo, eu posso distribuir ele em vários outros lugares. Então, quando a gente começou a se dar conta disso, a gente começou a ir atrás de várias empresas para ajudar a distribuir o IBANI. E aí, nos nossos brainstorms, a gente, cara, será que a NET tem, ali onde tem os filmes do NetNow, tem fitness? Não tem. Como é que a gente consegue? Your Jumps, vamos lá. Tá no NetNow. Até hoje deve estar. Claro TV. Entrou na NET, era Vivo TV na época, né? Na Vivo TV. Beleza, Gympass. Dá para distribuir, Nico, o IBANI. Complementar a academia. Vamos lá, conseguimos um contrato também. ePay. Você sabe aqueles totem que vem nas farmácias do supermercado cheio de cartão, prepaid, Madaro, iTunes, Microsoft, etc. Toda vez cartãozinho que tu dá de presente... esse que eu citei é da BlackRock, é a maior do mundo, tá? A maior do Brasil é a ePay. E a gente tem um contrato com eles, a gente tem 5 mil pontos de venda através do contrato com eles, obviamente distribuindo o aplicativo nesse caso, mas eles nos deram muita capilaridade. Até um negócio legal é quando surgiu o PicPay, aplicativo de banco, aquele verdinho, tinha só três empresas que eram vendidas ali dentro. Uber, Sky, a TV por pré-paga e o IBANI. Então, foi aí que a gente começou a sair do digital, com o mesmo nosso produto digital, e ir para o mercado B2B. E hoje a gente crava muito que distribuição é mais importante do produto. Um bom produto sem distribuição, ninguém vai conhecer, quando vai ganhar dinheiro, não vai fazer nada, né? Tem aqueles caras que são apaixonados pelo produto, com calance, que não consegue vender, etc. Se tem uma distribuição excelente, o produto bosta, vai enfiar o produto goela abaixo, rabo acima das pessoas. E eu tenho meu caso de ódio, eu espero que vocês odeiem também, Teams. Né? Assim, cara, me manda a porra do negócio do Teams, velho, meu olho já começa a revirar com essa reunião. E, cara, por que todo mundo usa? Porque a Microsoft tem uma distribuição muito boa. Tem nos enfia esse produto ruim. Acho que o único produto bom da Microsoft é o Excel. Tudo, os caras não sabem fazer por aí. Mas o que eles performam também? Eles distribuem, né? Todo mundo tem Windows. Essa é a prova que distribuição, né, sobressai produto. Eu até vou poupar um pouquinho o Renato de falar sobre isso, porque ele vai falar sobre isso aqui.
Só que vocês perceberam que isso aqui, tudo que a gente falou até agora já era ouro pra caramba, já era mudança de mentalidade comparado com tudo que o digital ensina, mas isso aqui é ouro. Distribuição é rei, onde você pulveriza, espalha o seu produto e enfia ele no mercado. Se vocês estão distribuindo só pelo TikTok, Mestre, Google, tá errado, né? Aqui falando em distribuição, só que a gente estava distribuindo e distribui em salas de aula coletiva em academia. Olha até quão longe a gente foi para distribuir conteúdo de Bunny. O que é uma sala de aula coletiva numa academia? É o lugar mais espaçoso e mais ocioso da academia. Os caras funcionam de manhã cedo, às vezes meio-dia, e 1 a 2 horas de noite. O resto do dia tá vazio. A gente deu utilidade para eles. Tanto em academias de grande capital, mas principalmente academia de interior, onde os caras não conseguem profissional. Uma academia de interior não consegue dar uma aula de yoga, não tem profissional. Mas com o Iban Jin, ele consegue dar aula de yoga na academia com a professora da Gisele Bündchen. Aqui é a maquininha que deixa tudo possível. A gente não estava mais distribuindo pelo aplicativo. A gente tinha o nosso aparelho da net, que rodava os conteúdos. Então, além de Gympass, ePay, NetNow, a gente criou outro sistema de distribuição do nosso conteúdo, que abriu uma outra vertente de negócio. E esse aqui foi o xodó do Renato, lá em 2000 e um pouquinho. Ele pode contar em um pouco de corredor para vocês também. Só uma menção honrosa que vale ali, né? Aquela ali da WeBurnIt foi a primeira jogada que o Renato fez quando entrou como CEO, porque ele não entendia esse negócio de B2C, de digital, de funil e tal. E a Expert falou, quer saber? Fiquem fazendo mais digital de vocês que eu vou fazer negócios. E aí bolou a ideia do WeBurnIt justamente por entender o mercado primeiro, aquela mesma necessidade dos espaços ociosos na agenda, montou um modelo piloto que precisava de projetor, disso, daquilo, sem gastar R$1. Sem gastar R$1, tudo que do Your Jams, tudo questão de abordagem. Com a abordagem certa, ele conseguiu tudo custeado por outras pessoas que estavam interessadas naquela proposta. Essas, para mim, foram as 3 cartas que me moldaram como infoprodutor, mas como empresário, né? E aí vocês conseguem entender que, óbvio, os professores são muito importantes, é o nosso pilar, é o nosso produto, de fato, mas o que deixa o IBAN do tamanho que de fato é a linha de baixo. É tudo que a gente conseguiu fazer no B2B. Só dessa feature, quantos usuários mais ou menos? 400 mil. Só da Web Hub. Mas entra 40 mil por mês. Custo zero ou negativo, né? Então, eles nos pagam, né, para ter os usuários. E depois a Di consegue se divertir na nutrição. A gente juntando essas três cartas, a gente consegue notar que a linha de baixo aí, os nossos loginhos e pena que se juntasse todos era uma tela inteira. Aqui na linha de frente a pessoa responsável pelo relacionamento. E aí foi quando eu comecei vou chamar aí de empresário de verdade, mas hoje o meu ecossistema é um pouquinho maior que o Freeburn. Muito por causa dessas 3 capas, tá? Então, fundei o Ivani, fui idealizador do CBCS. Se alguém já jogou Counter-Strike na vida, aí é o circuito brasileiro de Counter-Strike. Quem são meus sócios? Grupo Globo, DC7 é um grande player. É impressionante como fala, o IBAN, isso aqui, mas quando fala CBCS, estão uns 20... os nerdola dão risada. DC7 é do Tomorrowland, Planeta Atlântida. Tem a concessão do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, o portfólio deles de entretenimento gigante. Omelete Gaulês. Então são todos meus sócios. Eu vou contar um pouquinho do CBCS. Ethos, que é no mercado digital, talvez conheça o Roberto André e o Eric lá de BH, são meus sócios também. O relacionamento com o Muso foi tão bom que a gente criou a agência Muso. Então a gente atende aí o Paulo, o Caliani e mais algumas 2 pessoas do Fitas. E a última empreitada aí é a Paga, vocês vão escutar bastante dela hoje também. Então, com aquelas 3 cartas a gente conseguiu montar todo esse ecossistema. Só que para montar todo esse ecossistema e operar ele, tem a grande dificuldade que é pessoas, e acho que a dificuldade de todo empreendedor aí é gente, né? Então, assim,